Bom dia, pessoal. Ontem nós vimos durante a edição ao vivo, né, a Bruna atendendo o Big Fone, indicando o Gustavo para ir direto para a roça. Vimos também momentos diferentes onde o Arthur dizia lá na academia que dizia lá na academia para o Lucas que se fosse o líder da semana colocaria a Jade direto no paredão sem perdão. Ele queria testar ela aqui fora para ver se ela iria voltar, né? Também em um segundo momento nós vimos ao vivo ontem o Arthur tentou manipular o Lucas dizendo que se o Lucas indicasse a Jade para o paredão, ele tinha medo que ela o puxasse do contragolpe, né? Então, duas situações diferentes onde o Arthur se posiciona com relação a Jade em um possível paredão, né? Depois, segundo o site UOL, Gustavo quer enfrentar Thiago, Bruna ou Gessilane no paredão. E um resumo dessa notícia é que estavam os dois conversando ali à noite, né, depois de receber o cooler de cerveja lá que o Boninho teria mandado, e o Gustavo, ele estava meio que tentando induzir o Lucas a entrar na estratégia dele, a participar da estratégia dele. De que forma? Indicando ou o Thiago, ou a Jessi, ou a Bruna, que o Gustavo sabe que eles são mal vistos aqui fora como planta, né? Então é essa estratégia que o Gustavo estava querendo meio que manipular o Lucas ali a favor dele, né? Na sequência, o site UOL lança essa notícia aí, ó. Thiago Bravanel diz que Lucas o tranquilizou sobre a indicação ao paredão. O que aconteceu? Tava o Thiago, o Vini e o Eliezer conversando, né? E o Thiago estava demonstrando toda uma tranquilidade, né? Vocês estão vendo pelo sorriso dele aí, com relação a uma possível indicação. Ele colocou para os dois que lá durante a prova do líder, né? Nos últimos momentos, eles se olharam, né? O Thiago olhou para o Lucas e disse tranquilo. E nesse momento o Lucas teria dito para ele, ó, você pode ficar tranquilo também. Então foi isso que o Thiago entendeu dessas palavras do Lucas, que ele não seria a indicação do voto para o paredão dessa semana, né? E seguindo a linha para descobrirmos o voto do Lucas, né? Na sequência, a Eslovênia especula que Laís será a indicação de Lucas ao paredão. Tava a Slo conversando com a Jade no quarto, né? A Slo colocou que se houvesse uma indicação ali, ela avisaria todo mundo, né? Em seguida, ela perguntou a Jade se o Lucas teria conversado com ela com relação a uma possível votação. A Jade disse que não e que de nenhuma forma gostaria de conversar com ele com relação a essa situação. E a Slo colocou uma situação que ela tem um sentimento que ela acha que o Lucas deve colocar a Laís no paredão e ela deve ficar muito chateada com ele, né? E outra notícia é que Gustavo critica jogo de Jade, arma para ficar bem com todo mundo. O que aconteceu? Estavam os dois conversando, né, ali na área externa, e o Gustavo e o Lucas, eles fizeram muitas críticas à estratégia de Jade no programa ali nas últimas semanas. Segundo o Gustavo, né, a influenciadora ela é muito esperta, a Jade é muito esperta e arma para ficar bem com todo mundo, né? O Gustavo explicou que nas duas últimas semanas em que Jade foi líder, né, ela tentou chamar pessoas diferentes. Nós vimos ali que ela chamou pessoas diferentes, né, para agradar todo mundo ali, naquele momento ali do presente do líder. E aqui um detalhe que já começa a desvendar essa situação é que no papo o Lucas falou para o Gustavo que ela não é muito próxima dele e que ela nem faz questão muito de conversar com ele. E o papo acabou por aí, né? Pessoal, e aqui ó, o Lucas critica a Jade, não votei e hoje é um monstro que tenta me engolir. Então, estava conversando o Lucas e a Lina da Quebrada, e o foco da conversa era uma possível indicação dele para o paredão da semana. A Lina perguntou para ele se ele queria movimentar a casa ou que queria se livrar das ameaças. O Lucas ponderou uma série de situações. Eles falaram muito sobre as plantas da casa, sobre a Laís, Thiago e Larissa, né? Muitos comentários foram feitos em cima disso e a conversa foi evoluindo, né? Em determinado momento, o Lucas ele diz que ele teria criado um monstro ali dentro do programa porque ele não voltou na Jade no primeiro paredão e hoje ela é um monstro que tenta engolir ele, né? Muito em função dele saber que ele é foco dela na casa, né? A Lina caiu na gargalhada e a conversa foi evoluindo, né? Depois, o Lucas vem e revela voto vingativo em Jade, por ter feito eu sofrer 2 semanas. Então, estava conversando o Lucas, a Lina e a Laís, e parece, pessoal, que realmente o líder da semana ele já tem uma decisão. Ele já teria anunciado para as duas ali o seu voto, porque em conversa com a Lin e a Eslovênia, Lucas finalmente revelou que deve votar sim em Jade Picon no próximo paredão.
Pessoal, enquanto eles estavam falando ali sobre os votos da casa e tudo mais, a Lina, ela foi puxando aos pouquinhos qual seria a indicação dele, naquele papo, né, de cerca, foi cercando daqui, cercando dali, e finalmente o Lucas respondeu que a Jade, que seria o voto dele, por ela ter feito ele sofrer por 2 semanas, né? Então, pessoal, em função dessa notícia, nós já sabemos que o voto certo do Lucas vai ser na Jade Picon no domingo, ali na formação do paredão. Então, para todos vocês aí, um bom dia. Fica com a gente que vem a sequência de notícias boas aí, hein?